Detender Bar, Bar Docilar ou Sede de Viver está no Amazon Prime. É um filme... Olha, eu vou tentar falar desse filme, porque ele tem tanto conteúdo sistêmico, e foi inclusive por isso que eu escolhi falar dele, né, indicar ele. Mas ele tem tanto conteúdo sistêmico, ele tem tantas camadas, eu começo a falar dele, aí eu começo a falar de uma coisa, aí depois eu pra outra, aí me embolo, porque assim, são tantas coisas que eu queria falar e eu fico tão empolgada quando eu falo dele. Eu acho ele muito legal, acho que é um filme incrível. Bom, vamos lá. Detender Bar, direção de George Clooney, com Ben Affleck atuando lindamente. Todos os atores são muito bons do filme. E qual é a temática dele? JR é uma criança que é abandonado pelo pai, ele mora com a mãe, ele é abandonado pelo pai, a mãe não consegue sustentar eles, né, pagar o aluguel, então ela tem que voltar para casa dos pais dela. Ou seja, JR, que é essa criança, o personagem principal do filme, ele acaba voltando para casa dos... ele acaba voltando não, né, ele acaba indo morar na casa dos avós, acompanhando a mãe, que não tem condição de sustentar eles, porque o pai é um radialista, um locutor, mas é mulherengo, bebe demais, não paga pensão, então meio que abandonou o filho, aparece só de vez em quando e não tem uma relação de vínculo com esse filho, então JR vai morar com os avós e lá ele acaba fortalecendo os vínculos com o tio Charlie. Então essa é a história do filme, baseado em fatos reais. A história conta a infância, a adolescência e o início da vida adulta do JR. Ok, é uma temática ótima, né? Incrível. Mas o que a gente pode ver para além desse filme? O que a gente pode aprender? Porque a nossa história aqui é sobre isso, né? O que a gente pode aprender para além desse filme? Detender Bar é uma história que mostra uma pessoa que escolhe adultecer. É isso que a gente vai aprender nesse filme. É isso que a gente vai ver nesse filme. Uma pessoa que escolhe adultecer. Por quê? Porque a gente não adultece porque a gente fez aniversário de 18 anos, porque a gente envelheceu, porque a gente casou, teve filho, conseguiu um bom emprego, tem dinheiro na conta. A gente não adultece por causa dessas circunstâncias. Adultecer é uma escolha e não é uma escolha fácil. Então, o JR, ele cresce com uma mãe extremamente frustrada, amargurada, porque ela investiu várias fichas dela num casamento que não deu certo, ela tem problemas com o pai dela, ela queria estudar e não pôde, então ela projeta o sonho da vida dela nessa criança, nesse filho, no JR. E ela fala pra ele, olha, você vai estudar numa escola, numa faculdade de direito famosa, numa grande faculdade de direito, e você vai fazer aquilo que eu não fiz. E esse menino que foi abandonado pelo pai e tem essa relação tão íntima com a mãe, o que ele faz? Ele compra essa ideia. Ele faz um voto de lealdade com essa mãe. Por quê? Porque ele quer compensar essa mãe da dor. Geralmente as crianças que convivem com pais e mães que passam por dificuldades grandes, essas crianças, na maior parte das vezes, elas se vinculam a esses pais através dos votos de lealdade. Elas se comprometem a tomar a dor dos pais para si e a compensar esses pais, fazer o que eles não conseguiram fazer para si mesmos, consigo, né, com eles próprios. Essas crianças querem fazer esses pais felizes. E o JR não foi diferente. Então ele se vincula e ele faz esse voto de lealdade com a mãe e ele se compromete a levar esse sonho para frente, né? Então a história dele é essa, quando então ele encontra o tio Charlie. O tio Charlie é uma força do masculino presente na vida dessa criança. Então o tio Charlie faz a função do pai. Perceba, o tio Charlie não é a figura paterna do JR. Por que não é? Porque numa parte do filme, numa cena do filme, logo quando eles estão ali se vinculando, né? Logo no início, quando o JR vai morar na casa dos avós, o tio Charlie e o JR estão jogando cartas. E aí o Charlie fala pra ele, o Charlie que é o personagem do Ben Affleck, né? Fala pra ele, olha, o negócio é o seguinte, 2 regras. A primeira, se você ganhar de mim um dia, vai ser porque você mereceu, porque eu não vou facilitar pra você.
Segunda regra, eu vou sempre dizer a verdade. E aproveitando que eu tô te dizendo a verdade, já vou logo falando, você é ruim nos esportes, eu vi você lá no quintal julgando e você é ruim nos esportes, vai fazer outra coisa. O que tem por trás dessas palavras do Charlie? Ele tá dizendo assim pro sobrinho dele, pro JR, olha, eu não sou seu super-herói, eu não vou ser o seu pai, eu não vou facilitar as coisas para você, mas você pode contar comigo e pode confiar em mim. Porque tudo o que você tiver comigo vai ser por mérito seu e eu vou sempre te dizer a verdade. Isso é incrível, isso é função paterna. A gente tem que entender a paternidade sustentada por um tripé. Qual tripé? O que tem nesse tripé? O pai, a figura paterna, o homem e a função paterna. O tio Charlie, ele é a função paterna na vida do JR. O que a função paterna faz? Apresenta um mundo para essa criança. Então, a função paterna ela é extremamente importante na vida da criança porque ela atravessa a simbiose que essa criança tem com a mãe. Todos nós nascemos em simbiose, né? E a gente forma ali uma vinculação com a nossa mãe, às vezes de uma forma muito incrível, muito forte. No caso do JR, foi essa vinculação. Ele pegou para si a dor da mãe e ele começou a ser um cuidador da mãe. Ele pega para si o sonho da mãe e ele fala, ok, eu vou compensar minha mãe da dor realizando o sonho dela, realizando o sonho que ela não conseguiu realizar. O tio Charlie, ele atravessa essa vinculação dos dois e ele apresenta o mundo pro JR. E é curioso porque ele diz assim, olha, cuida da sua mãe, mas também cuida da sua vida. Ele faz isso em vários momentos do filme, né? Então, ele fala para ele como ser homem, que ele nunca deve bater em mulher, que ele deve ter essa postura ou outra, né? E ele apresenta os livros pro JR, que já era uma vontade dele, né? Já era uma vontade do JR, e ele apresenta esse mundo da leitura, e ele diz, olha, se você quiser, você pode ser um escritor. Se você quiser, você pode ser o que você quiser, na verdade, né? Então, o tio Charlie é esse tio maravilhoso que todas as pessoas deveriam ter, porque ele faz esse papel de apresentar um mundo possível para o JR. E porque o JR vive essa vinculação, ele consegue, então, paralelo a essa projeção da mãe que ele assume, ele consegue desenvolver uma identidade e ele consegue começar a se interessar por outras coisas. É claro que o filme mostra que ele leva essa projeção da mãe para frente, né? E ele realiza o sonho da mãe, mas aí é muito legal de ver, porque quando ele realiza o sonho da mãe, ele vira para ela e diz, agora eu vou atrás do meu. Eu realizei o seu sonho e agora eu vou atrás do meu. E ali ele rompe com essa esfera materna. Só que ainda tem a esfera paterna. E o JR passa o filme inteiro, a impressão que eu tive ao assistir o filme é que assim, o filme está sendo contado, a história está sendo contada, de repente aparece o pai do JR, numa ligação, né, falando qualquer coisa com ele. Aí some de novo, aí o personagem do pai do JR some. Aí o filme está acontecendo de novo, aí aparece o pai de novo. Então, a impressão que eu tive no filme, e eu acho que essa narrativa foi super inteligente, né, ela foi construída de uma forma muito inteligente, é que o JR passou a vida tentando encontrar um lugar para esse pai. Então, quando ele rompe com a esfera materna e ele se permite ser um escritor, se permite assumir isso, ainda tem mais uma coisa para ele fazer. Ele tem que arrumar um lugar para esse pai na vida. O JR lida com o pai de uma maneira muito idealizada. Sempre, né? É muito interessante de ver no filme porque quando criança, ele colocava na estação de rádio que o pai trabalhava, ele ouvia o pai fazendo a locução e ele conversava com esse pai dentro do rádio, né? Ele falava que a mãe estava preocupada, que a mãe estava muito nervosa. A relação do JR com o pai é totalmente idealizada. E ele passa a vida entendendo assim, olha, eu sou eu sou o menino que foi abandonado pelo pai. Mas e aí? Que lugar que esse pai vai ocupar na minha vida? Ele tinha uma função paterna através do tio Charlie e também do avô. Tem uma cena linda com o avô, mas eu não vou falar dela aqui. Mas é só para entender, ele tem essa função paterna aí. Ele tem uma figura paterna com quem ele lida de forma idealizada, mas ainda tem um homem. E ele precisava encontrar esse pai, esse homem, essa figura paterna,
ele precisava lidar com isso, ele precisava dar um jeito de encaixar esse pai na vida. E quando ele decide adultecer, quando ele escolhe adultecer, o que ele vai fazer? Ele vai enfrentar esse pai. Ele vai encontrar um lugar para esse pai na vida dele. E aí ele vai atrás desse enfrentamento. Por isso que eu disse que é uma escolha, adultecer é uma escolha. Ele entende que, olha, para eu seguir a vida, para eu ir para a esfera do mundo, para eu me assumir, para eu assumir a minha vida como um todo, eu preciso entender qual é o lugar desse pai na minha vida. Então ele vai atrás desse pai e aí ele entende que o lugar do pai dele na vida dele, durante todos esses anos, né, que ele é criança, adolescente, início da vida adulta, era o lugar do vilão. Se o pai era o vilão, ele era a vítima. Aí ele escolhe adultecer porque ele fala, não, eu não sou a vítima. Eu vou enfrentar. Gente, isso é bonito demais, isso é incrível. Eu amo esse filme, ele é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena ver com esse olhar e se perguntar, você adulteceu? Porque, olha, adultecer é um processo e é uma escolha. Você adulteceu? Se a gente não adultece, a gente não floresce. Então fica aí mais uma reflexão para esse carnaval. E Unidos do Sofá continua. Vamos lá. Deixa a dica dos seus filmes aqui para mim também, que eu quero saber o que você tá vendo. Tchau!